muito boa noite para você que acompanha a programação da TV Novo Tempo. O assunto de hoje é síndrome do coitadismo. Você já sofreu desse mal? Ou conhece alguém que já sofreu? Peraí, não sabe o que é, né? No programa de hoje a gente vai explicar daqui a pouquinho. Temos hoje um trio que vai cantar maravilhosamente bem, músicas conhecidas, você vai ver já já. Temos ainda a presença do pastor Leidivan para comentar esse assunto que vai dar o que falar. E é claro, pastor Gilson Brito com uma mensagem de esperança para você que tem esse sentimento no coração. O programa Além dos Fatos começa agora. Nós já estamos no ar e também já estamos nas redes sociais. Já acabamos de postar lá algumas fotos. Comenta, curte. O que você está achando do programa? Para quem vão os seus abraços de hoje? Manda lá pra gente. Instagram, @AlemDosFatosNT. Está aparecendo na sua tela, se você não consegue aí acompanhar o que eu estou falando, mas está aparecendo na sua tela agora. Facebook.com/AlemDosFatos. Temos fotos também, queremos saber o que você está achando do programa de hoje. Vai lá no Facebook.com/AlemDosFatos. O nosso e-mail, se você quiser receber essa revista que nós mandamos para você totalmente de graça, já o pastor vai estar falando aqui, é alemdosfatos@novotempo.com. E no nosso blog você também consegue fazer o pedido dessa revista, novotempo.com/AlemDosFatos. Se perdeu algum programa, se quer rever algum programa, alguma música que você perdeu, enfim, entra lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/AlemDosFatosNT, que você confere tudo isso e muito mais. Bom, o programa de hoje a gente vai falar de pessoas que têm pena de si mesmas, a síndrome do coitadismo que a gente costuma falar popularmente. Vamos dar uma olhada. Creio que vou arranjar um bom emprego. Você disse emprego? Oh, dia. Vamos ver, precisa-se... Eu já sei que vamos arranjar complicações e vão ser bem feias. Azar. Parece brincadeira, mas reclamar de tudo, não conseguir ver o lado bom das coisas e se sentir sempre a vítima, além de ser uma atitude incômoda para quem convive com a pessoa, pode causar danos à saúde. Quanto mais eu digo não, quanto mais eu digo que tenho dor, quanto mais a dor aparece, mais coisas ruins aparecem, mais bloqueios. Então a gente costuma dizer que isso é um pensamento limitante, né? Então quanto mais eu digo, não vai dar certo, eu já limitei. Com certeza não vai dar certo. E isso vai cada vez mais dizendo, tá vendo? Não falei que não ia dar certo, não disse que não ia dar certo. E isso alimenta a sua razão, porque aí ela teve razão, né? Então eu disse que não ia dar certo, não deu certo. Tá vendo? Eu sou capaz de dizer que não dá certo e não dá certo. Interagir com esse grupo é importante, mas não compactuar com o que eles dizem. Atualmente, a tecnologia criou muros virtuais de lamentações. Quer um exemplo? Assistindo os primeiros segundos dessa matéria, você já pensou em alguém que vive postando suas insatisfações nas redes sociais. Mas e você, já fez isso? Não precisa nem responder. Apenas analise se você costuma curtir esse tipo de comentário. Olha, acontecem duas situações, uma de autopiedade, né, de desenvolver a autopiedade, e a outra porque participa mais da comunidade. A pessoa tende a ter dó de quem tem dó, de quem está com problema. Então ela ela não chama atenção para a coisa boa, ela chama atenção para a coisa ruim. E as coisas ruins ultimamente estão mais chamando atenção. Então, se você tem dor, dó, eu também tenho uma dor. Não é assim que a pessoa faz? E isso a pessoa vai alimentando, porque ela acaba se tornando participativa daquele grupo social e vai se tornando uma coisa tão interna, que a vida dela passa a ser reclamação, nada dá certo, a continuidade da dor, ela ajuda a me manter interagindo com aquele grupo. Segundo pesquisas, além de correr o risco de ficar sozinho, sem amigos,
Quem se faz de vítima pode liberar mais hormônios do estresse, desenvolver males físicos e até mesmo a depressão. Mas se você não sofre dessa síndrome, cuidado mesmo assim. Especialistas afirmam que aqueles que vivem ao redor dos coitadinhos podem se influenciar pelos pensamentos negativos. Se você convence a pessoa do espelho, ou seja, você mesmo, que você é capaz, que você não está sofrendo, que a sua dor ela é muito pequena, que tem coisas muito boas para acontecer, você muda o seu pensamento e com certeza coisas boas virão. Elas convenceram tanto a pessoa do espelho que o não é melhor, que a dor é melhor, que para sair dessa dor é um outro sofrimento. É um sofrimento de não pertencer mais ao grupo da dor, da dó, do ó vida, ó céus, lembra da hiena? Então sair desse processo é uma dor. Mas se ela começar a trabalhar isso, é lógico, gente, nada é assim, ó, papo do dia para a noite, não é. Você tem que ir trabalhando isso, né? Você, ao levantar, olhar para o espelho e ver a beleza que está à sua frente, que é você mesma, já começa a mudar a maneira de pensar. Mas se você levantar e procurar a ruga, procurar a bolsinha, procurar a espinha, procurar a pinta, procurar o que você não gosta, com certeza você vai alimentar essa dor. Oh, vida miserável! Para ficar tudo certo, é melhor assistir a TV Novo Tempo, que nos traz esperança todos os dias, não é verdade? E a gente foi até as ruas para saber se as pessoas têm sofrido dessa síndrome ou conhecem alguém que sofre, como que é conviver com esse tipo de pessoas. Dá só uma olhada. A senhora é ou conhece alguém que se acha um coitado, sem sorte na vida? Conheço. Conhece? Conheço. E como que ele costuma agir? Ele sempre quer dormir. Não quer fazer nada, está sempre doente, sabe? Acha que os outros têm que fazer, que, ai meu Deus, ore por mim. É isso que eu conheço, da pessoa assim. Está cheio de gente hoje com pessimismo, né? Eu acho que a coisa mais ridícula que tem é uma pessoa não procurar a viver uma vida melhor, procurar um bem-estar com todos os recursos que nós temos hoje, mas está cheio deles, viu? Eu não sou, porque eu confio muito em Deus, então não sou. Mas conheço no dia a dia muita gente, principalmente com a saúde, né? Tenho isso, tenho aquilo, não posso ir ali, não posso vir aqui, então conheço sim. Bastante. Nossa. Por quê? Porque eu tô solteiro faz 14 anos. Não, eu não sou. Quando eu vou pensar que eu sou, eu falo, não, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou assim, não. Porque eu tenho o Senhor, que é o meu Deus, meu Salvador, meu Redentor, por que eu vou ficar assim? Mas conheço pessoas assim, que a gente tem que ficar meio brava de falar com eles, né? Nossa, mãe, tu sabe que teve uma época que eu me sentia assim, sabe? Coitadinha, mas aí depois, sabe, eu conheci, sabe, aquele que sabe tudo da gente, que é Deus, e aprendi que não existe ninguém coitado. Basta a gente saber quem é o verdadeiro amor, que é Deus. Ele ama a gente, mesmo que as pessoas no mundo não amem a gente, mas tem um Pai que ama. E adianta a pessoa orar, as pessoas orarem por ele? Tem dado algum resultado? Não. Se você tem que ir à luta, você tem que pedir para Jesus segurar na mão dele e levantar. Não, eu não acho ruim assim, eu tenho paciência, mas às vezes tira a paciência de algumas pessoas, põe outras pessoas para baixo, você tendo muito contato, tô com isso. Aí então eu acho que não é o caminho, né? Eu acho que... Qual seria o caminho? Bem, eu como cristã vou falar para você que é Deus. É o único caminho, é da gente segurar e falar, não, é mais um dia, Deus me deu, bola para frente. Porque não adianta chorar, não vai resolver. É isso aí. Eu tô aqui já com o pastor Leidivan, ele que é apresentador do Lugar de Paz e também capelão aqui da TV Novo Tempo. Pastor, boa noite para o senhor. O senhor deve ouvir muitos murmúrios, muitas lamentações por aí, né? Como é que é a sua vida, sua rotina um pouco aqui, pastor? Não é muito não, faz parte do trabalho, né, Lima? Faz parte do trabalho, mas a gente ouve alguma coisa nesse sentido, sim. Pastor, só para a gente começar, eu queria que o senhor desse a definição de autopiedade. O que seria autopiedade?
Bom, não é bem uma definição, mas eu acredito que a autopiedade é um sentimento que a pessoa tem que faz com que ela sinta pena dela mesma, né? Sinta dó dela mesma. Seria a autocompaixão. E esse sentimento faz com que a pessoa tenha assim, aquela ideia de ninguém gosta de mim, ninguém me valoriza, ninguém me dá atenção, eu não presto mesmo, eu não faço nada que presta, ninguém me vê. Então, a autopiedade é o sentimento que leva as pessoas a ter esse tipo de comportamento. E a Bíblia fala de alguém que teve esse tipo de sentimento? A gente consegue ver um personagem desse na Bíblia? Eu acredito que sim, né? Por exemplo, Moisés, em algum momento, quando Deus estava falando com ele, né, dando a ele uma tarefa de tirar o povo do Egito, ele disse: Senhor, eu não sei falar, eu sou um homem de língua dura, né? Então ele se desvalorizou na presença de Deus ali, e eu acredito que aquele foi um momento de autopiedade. Um outro personagem assim que a Bíblia fala que tinha uma autopiedade era o profeta Jeremias, que em determinado momento ele chegou a amaldiçoar o dia que ele havia nascido. Nossa. Ele falou assim: maldito seja a pessoa que levou a notícia para o meu pai, por que eu não morri no ventre da minha mãe, por que lá não foi a minha sepultura? Então, esses sentimentos assim que o profeta tinha de uma certa piedade de si mesmo, né? E outro personagem, a gente até compreende a situação dele, foi Jó, que a semelhança de Jeremias, Jó também ele queria que o dia que ele nascera, que esse dia pereça o dia que eu nasci, e que ele se transforme em trevas. Então, eu acredito que são pessoas assim que tinham assim, uma autopiedade, ou então viveram momentos de autopiedade. Agora, teve alguém na Bíblia que a gente pode tomar como exemplo que não teve essa autopiedade? Com certeza. Por exemplo, Paulo e Silas, quando eles foram presos, né, eles tinham todos os motivos para reclamar e assim por diante. A Bíblia disse que eles cantavam e oravam lá dentro da prisão. E Jesus é o nosso exemplo por excelência. Quando ele falou que ia a Jerusalém, que ele ia morrer lá, Pedro disse assim: Senhor, tem compaixão de ti, não faça isso não. E aí Jesus falou assim: olha, arreda de mim, Satanás. Outro momento importante da vida de Jesus, Ana Lima, foi quando ele estava levando a cruz para o madeiro, e diz que as mulheres de Jerusalém, elas estavam chorando e lamentando por Jesus. E Jesus então disse para ela, né: filha de Jerusalém, não choreis por mim, antes chorai por vós e por vossos filhos. Ele não aceitou esse tipo de sentimento de autopiedade, né? Ele recusou, não havia espaço no coração de Jesus. Então, Jesus foi assim um exemplo máximo para nós de uma pessoa que recusou a autopiedade. Agora, pastor, a autopiedade é pecado? Podemos dizer que é pecado? Sim, em certo sentido, a autopiedade, sim. Agora, quando ela é passageira, porque é momentânea, como foi o caso de Jó, não, né? Mas quando ela domina o ser humano, Ana Lima, quando a autopiedade domina e a pessoa passa a viver dentro de uma atmosfera de murmuração, de lamúria, de queixumes, né? Dizendo que a vida não presta, que ela não presta. Eu acredito que esse tipo de atitude ou comportamento anula os efeitos da graça de Deus na vida da gente, né? Anula até mesmo as bênçãos que Deus dá, porque Deus é tão gracioso conosco, Ele nos abençoa tanto, Ele quer que a gente seja tão feliz, tão positivos, né? Então, a autopiedade anula essas bênçãos de Deus. E se a gente observar, em alguns casos, a autopiedade chega a ser uma idolatria. Por quê? Porque a pessoa ela se centraliza em si mesma, né? Ela se centraliza nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, né? Então, realmente, a autopiedade, nesse grau e nesse nível, é pecado. Tá certo. Pastor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Tenho certeza que se alguém tiver com esse sentimento,
Manda lá uma cartinha, um e-mail para o Lugar de Paz. Perfeitamente. Todos os dias, que horário? É 5 horas da tarde ao vivo e horário alternativo 5h30. Tá certo. Vamos orar para quem está lá em casa nos assistindo, que precisa também das nossas orações, né, pastor? Com certeza. Tá certo, então. Agora vamos de música com um trio que trouxe músicas inesquecíveis. Tenho certeza que você vai lembrar delas com muito carinho. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar. Começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar. Começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, a vagar. Começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Muito obrigada ao trio. Daqui a pouco tem mais música para você. E agora chegou aquele nosso momento dos abraços. Primeiramente, eu quero mandar um abraço especial para todos vocês que participam das nossas redes sociais. Muitas vezes não dá tempo da gente ler tudo aqui, mas sintam-se abraçados por toda a equipe do nosso programa. E vamos começar aqui pela Solange Mota Cardoso. Ela diz que ama muito o programa, o pastor Gilson, ele é sensacional e ela é de Várzea Paulista.
Batista. Beijo grande para você, Solange Mota Cardoso. Maria Gorete Prado, não perderei, gostaria de pedir oração pela enfermidade de uma telespectadora, é isso mesmo, né? Vamos orar por você também, Maria Gorete Prado. Marcos Batista, não esquece de mandar um abraço para mim e para os adventistas de Amontada, agradeço. Um abraço para você e para todos os adventistas de Amontada, Marcos. Camila Alves, manda um abraço para o meu marido, Chester, sou de Alfenas e adoro o programa. Sandra Regina, amo assistir, manda um abraço para mim, um abraço para você também. Raquel Reis Costa, não vou perder, é isso aí, não está perdendo o nosso programa. Lídia Onetti, Rosileide Arias, Reubson Nunes, é isso mesmo. João Batista Júnior, já estou com a TV ligada e não vou perder. É isso aí, um abraço para todos vocês que estão lá nas nossas redes sociais. Tem mais tempo para abraço, produção? Não temos mais tempo? É isso aí, sintam-se todos abraçados, a gente vai para um rápido intervalo e já tem pastor Gilson Brito com uma mensagem de esperança que vai falar ao seu coração hoje. A gente volta já. Bendito seja o nome do Senhor. Que bom, estamos juntos mais uma vez. Eu estou me lembrando agora das palavras do salmista que estão no Salmo 116, expressando sua gratidão, seu louvor a Deus. Ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele está perguntando, como quem diz assim, o que eu posso fazer de bom para o Senhor, para retribuir a bondade que Ele tem tido para comigo? Como eu posso retribuir, corresponder este amor de Deus? E então ele próprio responde, como é comum na poesia hebraica, por isso que você vê muito isso nos Salmos, a pergunta e a resposta em seguida. E o salmista diz assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Você e eu, nós tomamos o cálice da salvação quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é nosso Salvador pessoal. Nós invocamos o nome do Senhor quando a cada dia de nossa vida nós o buscamos com sinceridade. E nós cumprimos os nossos votos ao Senhor quando vivemos uma vida de obediência a Deus. Que o Senhor lhe abençoe. Tenha Cristo como seu Salvador. Invoque, busque o seu Senhor e Salvador todos os dias e viva uma vida de obediência e lealdade ao Senhor. Assim eu estou seguro que você será uma pessoa feliz. Exatamente para lhe ajudar nesse propósito, é que nós queremos lhe oferecer a revista Verdades para o Tempo do Fim. Esse é um presente que o programa Além dos Fatos sempre oferece, né? Eu já vi que o professor Leandro Quadros e o Tito também no programa Na Mira da Verdade oferecem essa mesma revista, e não me lembro se algum outro programa aqui da Novo Tempo, mas acredite, o propósito nosso, ao lhe oferecermos esta revista, é levar você a estudar a Santa Bíblia, para que você tenha Cristo como seu Salvador, para que através do estudo da Bíblia e da oração você invoque o nome do Senhor todos os dias. E é claro, para que também você consiga, pela orientação de Deus, viver uma vida de obediência ao Senhor. Outro dia alguém me perguntou, alguém me abordou e me disse assim: pastor, eu estou com dificuldade porque eu estudo à noite, então eu não tenho condições de assistir ao programa Além dos Fatos, porque é exatamente o horário em que eu estou estudando. E eu disse: ora, mas você tem a reprise no dia seguinte às 7h30 da manhã. E a pessoa me disse: pastor, eu não creio, é verdade? Eu disse: sim, é verdade. E por isso que eu estou comentando outra vez sobre a reprise. O nosso programa Além dos Fatos, ele normalmente acontece ao vivo, exceto em alguns momentos quando a gente precisa gravar, mas normalmente é ao vivo, nas terças e quintas, das 10 às 11 da noite. E o programa da terça-feira à noite, ele tem uma reprise, quarta-feira, 7h30 da manhã, e também na quinta, às 9 da manhã. O programa de quinta-feira à noite, ele é reprisado somente uma vez, na sexta-feira, 7h30 da manhã. Portanto, quando você não pode assistir ao vivo, assista uma das nossas reprises. E por isso que eu digo, seja de noite ou de dia, é sempre bom ter a sua
companhia. Outro detalhe, o nosso programa também, ele está sempre lá no nosso canal do YouTube. Se você não assistiu ao vivo, não assistiu a reprise, é só você entrar lá no nosso canal do YouTube e você pode assistir todos os programas. Estão todos lá, tá bom? À sua disposição, para que você possa assistir, você possa compartilhar, usar no momento que você julgar que seja bom para você ou para alguém que você ama e que precisa ouvir a mensagem de Deus. Está tudo lá à disposição para você usar como achar melhor e tudo isso, claro, com o propósito de que através da palavra do Senhor nós sejamos fortalecidos cada vez mais no Senhor. Vamos então orar para nós iniciarmos nosso estudo de hoje. Pai querido, eu te peço, Senhor, por tua bondade, que tu agora ilumines a mim e a todos que participam comigo, para que juntos, Pai, nós entendamos a mensagem da tua palavra. Nós oramos assim com gratidão e louvor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero convidar você então para o texto que está no segundo livro do profeta Samuel. Se você quiser aí acompanhar na sua própria Bíblia. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, a partir do 1º verso. Esse texto apresenta o encontro do rei Davi com o filho de Jonatas. Jonatas era amigo de Davi. O encontro de Davi com o filho de Jonatas, chamado Mefibosete. E quando leio esse texto, eu fico encantado de ver a bondade de Davi para com aquele jovem. E é claro, isso faz a gente inevitavelmente pensar na bondade do Senhor para conosco. Vou ler então o texto. Segundo Samuel, capítulo 9, a partir do 1º verso, está escrito assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há porventura alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vamos parar a leitura por aqui, em seguida a gente continua com a história. Mas olha que interessante, Davi estava já há alguns anos reinando em Israel e sem dúvida um magnífico rei. Era amado, era querido por todos os seus súditos. Davi é considerado até hoje pelos judeus o mais magnífico de todos os reis de Israel. E há um momento quando ele está no seu trono, no auge de seu reinado, em que ele pergunta: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Só lembrando que Saul foi o rei anterior a Davi. E Saul não foi um bom rei. Ele começou fazendo as coisas certas, porém ele se desviou do Senhor e se tornou um péssimo rei. Inclusive, Saul era inimigo de Davi. Saul perseguiu Davi por vários anos. Saul sempre estava intentando o mal contra Davi. Por causa de Saul, Davi muitas vezes passou momentos de tristeza, de angústia, de desespero, de humilhação. Esteve a ponto de perder a vida em função dessas perseguições de Saul. Mas olha que lindo quando Davi diz assim: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, da casa do meu inimigo, para que eu extermine, para que eu mate, para que eu me vingue? Não. Para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas. É que apesar de Saul tratar tão mal a Davi, e Davi nunca ter planejado mal contra Saul, havia uma grande amizade entre Davi e o filho de Saul,
o príncipe Jonatas. E esta era uma amizade leal, era uma amizade verdadeira, era uma amizade forte. Um dia, diz a Bíblia, está em 1 Samuel capítulo 20, que entre Davi e Jonatas foi feito um pacto. Jonatas sabia que Davi seria o próximo rei de Israel. Então Jonatas pediu a Davi que lhe prometesse que ele seria bondoso para com seus descendentes. De modo que eles fizeram um pacto de amizade, de lealdade, de bondade. E Davi então estava cumprindo o pacto que ele havia feito com seu amigo Jonatas, que nessa época já estava falecido. Quando Davi diz assim, resta alguém ainda para que use de bondade para com ele por amor de Jonatas. Outro dia eu estava lendo um comentarista bíblico e ele dizia que essa expressão, essa palavra bondade, não seria a melhor para a tradução, para ser fiel ao texto original, ao texto hebraico. Porque a palavra bondade sugere ternura, né? Uma atitude assim terna, compassiva, piedosa. Porém, segundo esse comentarista, a palavra que está no original ela é mais forte. Seria melhor traduzido, em vez de bondade, pela palavra graça. Graça significa não apenas ternura, graça significa um favor completamente imerecido. Quando Deus nos estende sua graça, significa que nós não somos de forma alguma merecedores dela. E outra coisa, nós não temos como pagá-la, como retribuí-la. Quando Davi diz, resta alguém ainda para que eu estenda para essa pessoa da casa de Saul a minha graça, seria como que dizer, o meu favor imerecido, resta ainda alguém que não pode me retribuir, mas eu quero lhe dar, eu quero lhe abençoar. Graça não depende do merecimento de quem recebe, mas da bondade de quem oferece. Por isso que graça é um favor imerecido. E então, o texto bíblico diz que havia um servo da casa de Saul, um velho servo chamado Ziba, e ele foi levado à presença de Davi. E Davi lhe pergunta, Ziba, tem alguém ainda da casa de Saul? Tem alguém ainda da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Olha que bonito aqui no verso 3, né? Para que eu use da bondade de Deus para com ele. Saul usou de tanta maldade para com Davi, mas agora Davi está usando da bondade de Deus para com os descendentes de Saul. Davi recebeu de Saul o mal. Davi está oferecendo o bem para os descendentes de Saul. Um detalhe, quanto mais Saul perseguia Davi, mais infeliz e decadente o rei Saul se tornava. Por outro lado, quanto mais Davi agia de bondade, agia de graça para com os descendentes de Saul, então mais feliz e mais próspero Davi se tornava. Porque na vida é assim, o mal que nós fazemos a alguém, de algum modo volta para a gente. Mas o bem que nós oferecemos a alguém também volta para nós. Nunca se esqueça disso. E na sequência do texto bíblico, Ziba, o velho servo de Saul, diz, sim, tem alguém, tem um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Que situação, não é? Era filho do príncipe Jonatas, mas era um moço aleijado. Um detalhe, esse rapaz não nasceu aleijado. Quando ele tinha 5 anos de idade, foi quando o rei Saul, seu avô, morreu, e também o seu pai e outros 2 tios dele. Numa batalha contra os filisteus, Saul e 3 dos seus filhos, inclusive Jonatas, morreram. Quando a notícia chegou ao palácio real de que o rei estava morto, seus filhos também, então diz a Bíblia que uma ama, uma mulher que cuidava do filho de Jonatas, Mefibosete, essa mulher desesperada, tentando fugir para salvar a vida do garoto, ela então, no desespero da fuga, ela deixa o garoto cair. A Bíblia não dá mais detalhes em relação a esse acidente, apenas de que o garoto caiu durante a fuga e por causa dessa queda, ele ficou aleijado de ambos os pés. Está aqui mesmo em 2 Samuel capítulo 4, verso 4. A partir daí dos 5 anos de idade, ao sofrer esse acidente,
é que o garoto ficou aleijado de ambos os pés, quando estavam fugindo. E a razão porque aquela ama resolveu fugir com o garoto é simples. Naquela época, naquela cultura, na cultura oriental, quando um novo rei assumia o trono, ele normalmente exterminava com todos os descendentes, com todos os parentes do rei da dinastia anterior. Então aquela mulher, temendo que o garoto que ela cuidava, né, criava, que certamente amava, fosse assassinado pelo novo rei. Então ela foge com o garoto e na fuga o menino então sofre o acidente e fica aleijado de ambos os pés. Imediatamente após saber da notícia da existência desse garoto, desse jovem, desse filho de Jonatas, então Davi diz: onde ele está? E Ziba lhe responde: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Davi não pergunta por que o garoto está aleijado. O que foi que aconteceu com ele? Quão sério foi o seu acidente? Quão difícil é a sua condição física? Quão deformado ele está? Nada disso. Davi apenas diz assim: onde ele está? O importante não é a condição física dele, mas o importante é que ele vive. E se ele está vivo, ele é digno da minha graça. Eu quero alcançá-lo. Onde ele está? Pergunta Davi. E aí, a resposta de que o garoto está em Lodebar. Lodebar era um lugar muito desolado, muito distante. Interessante que essa palavra Lodebar, Ló em hebraico significa não, e Debar significa pastagem, pasto, vegetação, essa é a ideia. Então, Lodebar significa não pasto, não pastagem, não vegetação. Um lugar desolado, um lugar árido, um lugar que poderíamos dizer assim, fica lá no fim do mundo, para onde ninguém quer ir, onde ninguém quer viver. Era ali que estava Mefibosete. E a razão dele estar ali não era outra, senão o fato de estar se escondendo, se ocultando. Ele tinha muito medo de ser encontrado pelo rei Davi, de ser assassinado por Davi. Porque, como eu já disse, normalmente uma nova dinastia eliminava os descendentes da dinastia anterior, com receio de que houvesse alguma revolta. Por isso é que Mefibosete vivia escondido, vivia nesse lugar árido, nesse lugar desolado. Ele tinha medo de ser achado por Davi. Mas o texto bíblico diz que o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Eu fico imaginando quando os soldados do rei chegaram à casa onde vivia Mefibosete. Eu imagino que ele fosse casado, porque na sequência aqui do texto é dito que ele tinha um filho. Apesar de aleijadinho de ambos os pés, ele encontrou uma esposa, ele se casou, teve um filho. E, aliás, você já deve ter ouvido dizer que para cada panela há uma tampa, não é? Todo mundo tem a sua tampa aí. Se você está solteiro, solteira, e não se desespere, porque em algum momento você vai achar a sua tampa, não é? E já ouvi alguém dizer também que o problema é quando a panela esquenta, quando ferve, e aí manda a tampa para os ares, né? Você tem que ter muito cuidado aí, cuide bem da sua tampa, tá certo? Não faça nenhum mal. Trate bem da sua esposa, trate bem do seu marido. Como é bom encontrar alguém com quem a gente compartilha a vida, não é? Mefibosete tinha sua esposa, certamente, tinha o seu filhinho, e ele vivia na casa do seu sogro. Vivia de favor na casa do seu sogro. Certamente aquelas pessoas tiveram compaixão dele, e o envolveram em família, e o protegeram, e assim ele vivia naquele lugar escondido. Mas um dia bate na porta da casa um soldado do rei. E quando Mefibosete vê o soldado, sem dúvida ele se assusta muito. Eu imagino o soldado dizendo para ele: você, Mefibosete? Sim, o rei Davi mandou buscá-lo. O rei Davi ordenou-nos que nós lhe levássemos para Jerusalém. E eu fico imaginando Mefibosete se despedindo da sua esposa, do seu filhinho, da família que o abrigou ali. E ele segue então para Jerusalém como se seguisse para a morte, imaginando que em pouco tempo uma espada vai atravessar o seu peito. E assim, com muito medo, ele segue na direção do palácio real.
Agora, na sequência do texto, a partir do verso 6, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele então respondeu: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o rei, meu senhor, manda a seu servo, assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Que história tremenda, né? Quando ele chega ao palácio real, tremendo de medo, e ele se coloca diante do trono, diante do grande rei Davi. Davi diz assim: Você é Mefibosete? E ele disse: Sim, o teu servo. E Davi diz assim para ele: Filho, não tenha medo. Não precisa ficar se tremendo todo aí. Não precisa ficar tão assustadinho assim como você está. Mefibosete, em realidade, vivia como um coitadinho. Certamente era um homem cuja autoestima era muito baixa. Ele tinha uma autoestima negativa. Mefibosete alimentou durante a vida um sentimento de desvalor. Por conta de ter perdido o pai, ter perdido o avô. O seu avô não foi um bom rei. Em função da sua deficiência física, do acidente que sofreu no passado, pelo fato de saber que, teoricamente, ele não seria benquisto por alguém que estava no poder em Israel, e por isso ele se ocultava, se escondia. Com o tempo, Mefibosete foi alimentando um sentimento de desvalor, uma autoestima negativa, um complexo de inferioridade. Chega ao palácio real tremendo, como se estivesse indo para a morte, mas ele ouve o rei Davi dizendo: Filho, não tenha medo, eu usarei de bondade para com você, não temas. Outro dia eu estava lendo e alguém disse que há na Bíblia 366 vezes a expressão não temas. Eu confesso para você que não contei. Eu não posso lhe assegurar que essa afirmação está correta. Mas segundo o autor que li, diz que há 366 vezes a expressão não temas em toda a Bíblia. Se isso é verdade, talvez você já imaginou aí, não é? Há uma expressão não temas, uma palavra de Deus não temas para cada dia do ano. Inclusive uma extra para quando for ano bissexto, não é? Deus está dizendo para você e para mim: não tenha medo. Ainda que você já tenha sofrido muito, ainda que hoje você esteja sofrendo, não tenha medo, porque eu estou pronto para estender minha graça sobre você. E a minha graça ergue você, a minha graça abençoa você, a minha graça perdoa você, a minha graça salva você. Não tenha medo. E Davi diz então para Mefibosete, conforme nós lemos, na sequência do texto ele diz: Eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Davi estava dizendo: Ei, Mefibosete, você é filho de Jonatas, você é filho do meu amigo, você é filho de um príncipe, você é neto de um rei, você não precisa ficar vivendo aí com essa síndrome aí de coitadinho, sofrendo, se desvalorizando, se inferiorizando, se escondendo. É como se Davi estivesse dizendo assim: filho, erga a sua cabeça,
Você é filho de um príncipe, você é neto de um rei. Eu estou aqui para abençoar você. Olha, não se esqueça, eu vou restituir todas as terras de Saul, teu pai. Eu quero abençoar você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero estender minha graça sobre você. E Davi diz mais, e tu sempre comerás pão à minha mesa. É claro que Mefibosete não precisaria mais se alimentar de favor na mesa do rei Davi, não é isso que Davi está dizendo. Ora, se ele iria receber todas as terras que pertenciam a Saul, então Mefibosete se tornaria um homem rico, materialmente falando. Ele não necessitaria de ir sempre se alimentar à mesa do rei, mas alimentar-se à mesa do rei tinha um significado muito maior do que simplesmente poder comer e alimentar-se, ter sua necessidade física suprida. Alimentar-se à mesa do rei significaria estar na companhia do rei, viver na presença do rei e, mais que isso, estar sob a proteção do rei. Alimentar-se à mesa do rei significava pertencer à família do rei. É como se Davi estivesse dizendo para Mefibosete, agora, Mefibosete, você será meu filho. Agora você não vai estar mais em Lodebar, você não vai estar mais oculto, você não vai estar mais num lugar desolado. Agora você vai sair de Lodebar, você vai sair da escuridão, você vai sair da sombra, você vai sair do anonimato e você vai vir para Jerusalém, você vai vir para a minha casa, você vai estar na minha presença, você vai se assentar à mesa do rei e você será como um dos filhos do rei. Que bonita atitude, não é? Que homem de Deus magnífico foi o rei Davi. E na sequência do texto, conforme nós lemos, é dito que exatamente as palavras de Davi se cumpriram. Mefibosete mudou-se para Jerusalém, recebeu toda a herança que pertencia ao seu avô e, consequentemente, ao seu pai. Davi lhe restituiu tudo. E o texto termina dizendo que morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. E um detalhe, ele era coxo de ambos os pés. Eu fico imaginando no Palácio Real, quando os filhos do rei vinham para se assentarem à mesa, Salomão, Amnon, Absalão, Tamar, todos homens bonitos, mulher bonita, pessoas inteligentes, bem vestidas, todos vinham para se assentarem à mesa do rei no Palácio Real. E de repente vem Mefibosete com as suas moletas, batendo as suas moletas no chão e andando na direção, e seguindo, na direção da mesa do rei. Ele sempre pensava assim, eu estou aqui por causa da graça do rei. Eu estou aqui, não sou merecedor de estar aqui, mas eu estou aqui porque o rei estendeu sua graça para mim. E quando ele se assentava à mesa do rei, e a toalha da mesa cobria os seus pés, então eu fico pensando como é maravilhosa a graça de Deus, quando nos cobre por sua bondade, por sua misericórdia, por sua compaixão. Que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe sua vida. Lembre-se sempre disso, você e eu temos origem nobre, ainda que tenhamos sido separados da casa do nosso rei, do nosso pai, mas o Senhor Jesus veio a este mundo para nos buscar e nos levar de volta para casa. Nós vamos ouvir a música e em seguida eu volto com você. Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Dizem por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro a meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só.
pois dentro da armadura só um menino há. Destemido busco encontrar a paz, mas de Jesus a armadura é voraz. Falam por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro a meu Deus. Saibam que Ele aqui me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Saibam, pois, que ao cair eu oro a meu Deus. Saibam que Ele aqui me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Pois dentro da armadura só um menino há. Acho interessante quando, depois de ouvir as palavras de Davi, o seu propósito de lidar com ele, Mefibosete, com tanta graça, com tanto amor, com tanto cuidado, Mefibosete diz assim: quem sou eu para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Essa expressão cão morto era muito usada no Antigo Oriente, quando alguém queria insultar uma outra pessoa. Chamar um judeu de cão morto era um tremendo insulto. Mas observe que Mefibosete trata-se a si mesmo como um cão morto. Ele usa a expressão mais forte que ele pode usar, numa atitude de auto-humilhação. Quem é teu servo? Quem sou eu? Para que o rei olhe para um cão morto, tal como eu. Em algum momento da sua vida você já se sentiu assim? Como um cão morto? Ou seja, como um ser sem valor, desprezível? Como alguém que não merece compaixão? Como alguém que não merece a graça de Deus por conta dos seus próprios erros, por conta das suas falhas? Quantas vezes você já se sentiu envergonhado diante dos outros, diante de Deus por causa dos seus erros? Pois eu quero dizer nessa hora que os olhos do Senhor se voltam para você com compaixão, como Davi se voltou para Mefibosete. O Senhor está disposto a levantar você, a lhe dar dignidade, a trazer alegria ao seu coração, a restituir sua autoestima, seu senso de valor próprio. Confie no Senhor. Vamos orar. Pai querido, ó Deus, eu te peço por tua graça, Senhor, que nessa hora tu coloques no coração de cada um que está orando comigo a certeza de que no Senhor nós somos mais que vencedores,
porque a tua graça se estende aos imerecedores e a tua graça nos alcança, nos transforma e nos levanta. Ó Deus, toma os teus filhinhos todos nas tuas mãos agora, especialmente aqueles que mais imerecedores se sentem. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. E assim, sempre terminamos dessa maneira. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Viva na graça do Senhor. Um abraço. Tchau.